Qual o valor dos contos de fada para a nossa existência? Para muita gente, essa pergunta é um pouco estranha, porque, afinal de contas, contos de fada, para muita gente, é algo restrito ao universo infantil, ao universo das crianças. Mas, na verdade, não é assim. Aliás, falando sobre esse assunto, o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, diz que quem acha que contos de fada é coisa de criança, não sabe nem o que são crianças e nem o que são contos de fada. Então eu preciso aqui parar um pouquinho para pensar sobre essa literatura e perceber que ela é muito rica e traz para a gente muita coisa importante. Mas para falar sobre isso, eu vou aqui me apoiar num livro que eu gostei muito de ter conhecido. Eu li para a minha pesquisa da dissertação e também do doutorado, que é um livro que marcou também a vida de um autor que eu pesquiso, que é o C.S. Lewis. Aliás, sobre esse livro, Lewis diz que essa obra marcou tanto a sua vida que ele diz que ela batizou a sua imaginação. Eu estou aqui me referindo à obra Fantastes, do George MacDonald, que aqui está numa edição belíssima da Thomas Nelson Brasil, que inclusive tem essa contracapa aqui, essa proteção de capa, belíssima também, capa dura, e tem aqui uma introdução, né, do próprio Lewis. Então você tem aqui a obra do George MacDonald, que escreveu Fantastes, e o Lewis fazendo a sua apresentação. A obra é sensacional, a obra é realmente muito boa, é um conto de fada da melhor qualidade. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso, não vou aqui, claro, dar todos os spoilers da história, mas algumas questões importantes para a gente poder, então, avaliar os contos de fada, se eles são de fato importantes para nós ou não. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro vamos falar da obra Fantastes, do George MacDonald, e depois vamos falar um pouco sobre contos de fada em geral e o que a literatura fantástica pode trazer para nós como benefício. Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E claro, se você é novo aqui e deseja se inscrever, faça isso. Compartilhe também o vídeo, isso ajuda bastante o canal. E dê o seu like, porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é importante e passe também a compartilhar com outras pessoas. Então, isso ajuda bastante, não custa nada, é só um clique aqui naquele like, você vai ajudar muito o canal, tá bom? Mas muito bem, começamos aqui falando sobre Fantastes de George MacDonald. Bom, antes de tudo, quem foi George MacDonald? George MacDonald foi um escritor escocês que nasceu em 1824 e faleceu em 1905. E escreveu vários romances que inspiraram diretamente outros autores, como C.S. Lewis, como falei agora há pouco, J.R.R. Tolkien, G.K. Chesterton, Mark Twain, etc. Ele também foi mentor de Lewis Carroll, incentivando a publicar sua obra Alice no País das Maravilhas. Ele cresceu em um ambiente protestante, carregado de uma visão calvinista da salvação. Então, para quem não sabe, o calvinismo é uma leitura de fé que entende a perspectiva da predestinação divina, ou seja, Deus predestinou as pessoas à salvação. E, na verdade, hoje, o que há de calvinismo acaba sendo muito mais calvinista do que o próprio Calvino foi. Calvino foi um reformador, né, do século XVI, que tinha algumas ideias vinculadas à predestinação e à soberania divina, mas hoje isso é levado à enésima potência por muita gente, que acaba propondo questões e caminhos, né, sobre essa temática que nem o próprio Calvino chegou a afirmar. E o próprio MacDonald teceu muitas críticas a essa ideia do calvinismo, tanto na sua formação acadêmica, como também depois no seu ministério pastoral, quando ele foi pastor da Igreja Congregacional da Trindade, na Inglaterra. Bom, eu disse que o MacDonald ele escreveu muita coisa, e realmente escreveu bastante coisa. Então nós temos aqui, por exemplo, você está vendo na sua tela, as obras A Princesa e o Goblin, que é muito interessante esse texto. Ele narra a história da princesa Irene, que é uma menina de 8 anos, que ela mora no solar na montanha, em cujos subterrâneos vivem os goblins, que é essa raça de seres inimigos de tudo que há na superfície. E tem na história também o Curdie, que é um menino corajoso, inteligente, que acaba se infiltrando nos subterrâneos para buscar algumas questões lá no subterrâneo junto com os goblins, e aí a partir daí há muitas aventuras entre os dois. Bem interessante, vale a pena essa leitura. Temos também a Princesa Flutuante, que conta a história de uma princesa que quando nasce se percebe como alguém que não tem a resistência da gravidade, ou seja, ela é imune à gravidade. Então ela flutua, como um balão. E isso a torna insensível aos relacionamentos. Aí até que um dia, quando ela cai num lago, ela descobre que a água é o único lugar capaz de mantê-la na Terra. A partir daí, então, ela começa a ter outros relacionamentos com as outras pessoas. Texto muito legal, muito interessante. Outro livro bem legal do MacDonald é A Chave Dourada, que é um conto de fadas perfeito, do início ao fim. É um conto de fadas pequeno, mas ele narra a busca dessa chave dourada por algumas crianças que vão buscá-lo na Terra das Fadas. É sensacional e um dos mais belos contos de fada que eu já li. E claro, por fim, chegamos a Fantastes. Fantastes, como eu disse antes, foi uma obra elogiada pelo próprio Lewis. Lewis conheceu esse texto quando ele tinha 17 anos de idade. Ele estava numa estação de trem, buscando algo para ler numa espécie de livraria, de sebo, encontrou esse livro, né, não dava nada pelo livro, comprou, e ele diz assim: eu não sabia
no que eu tinha me metido quando comprei essa obra. Ele começa a ler na viagem de trem e ele diz o seguinte: a obra continha um tipo de inocência fresca e matinal, e também de forma bastante inequívoca, uma certa qualidade da morte, da boa morte. O efeito real sobre mim foi de converter e até mesmo batizar, é nesse ponto que entra a morte, minha imaginação. E aí depois na sua autobiografia ele vai novamente dizer o seguinte: naquela noite minha imaginação foi, no certo sentido, batizada. O restante de mim, não sem razão, demorou mais tempo. Eu não tinha a menor noção daquilo que me envolvera ao comprar Fantásticos. Então é uma obra que marcou de fato a vida de Lewis, inclusive no texto O Grande Abismo, ou O Grande Divórcio, que o Lewis escreveu depois, ele faz com que o seu guia na história seja o próprio Joshua McDonald. Então é uma forma de manejar esse escritor que ele conheceu na juventude. Mas qual é a história de Fantásticos? Fantásticos conta a história de Anudos. Anudos é um jovem que perdeu sua mãe ainda criança e acabou de perder o pai e está na iminência de assumir os negócios do pai. Então ele é uma coisa que ele não quer fazer, mas ele se vê obrigado a se tornar-se, digamos, adulto para assumir essa perspectiva de controlar e dirigir os negócios do pai. E naquele momento que ele estava visitando o escritório do pai pela primeira vez, ele tem uma visão de uma fada. E aí ele não acredita no que está vendo. E a fada diz o seguinte para ele: ontem a sua irmãzinha estava lendo um conto de fadas para você. E quando ela terminou de ler, ela perguntou: existe o país das fadas, Anudos? Você disse que, presumo que sim, mas o caminho para lá não sei dizer, né? Algo impossível, talvez. E aí a fada diz: amanhã você encontrará o caminho para a terra das fadas. E ao falar isso, pede para que Anudos olhe nos olhos dela, na própria fada. E aí o que acontece é o seguinte: eles, tendo os olhos da fada, me preencheram com uma ânsia desconhecida. Lembrei de alguma maneira que minha mãe havia morrido quando era bebê. Eu olhei cada vez mais fundo, até que eles se espalharam ao meu redor como mares e eu afundei em suas águas. Esqueci de todo o resto, até que me encontrei na janela, cujas cortinas sombrias estavam abertas, e onde eu estava contemplando todo um céu de estrelas, pequenas e brilhantes no luar. Abaixo havia um mar, parado como a morte, grisalho como a lua, varrendo baías, penínsulas e ilhas. Para longe, ao longe. Eu não sabia para onde. E não era um mar, mas uma névoa baixa, polida pela lua. Certamente há um mar assim em algum lugar, eu disse para mim mesmo. Uma voz baixa e doce respondeu ao meu lado: a terra das fadas, Anudos. Esse momento marca, na verdade, toda a característica do livro. A ideia de que a terra das fadas desperta um anseio em Anudos que ele não sabe dizer qual é, não sabe explicar qual é, mas um anseio que gera nele um vigor novo, uma nova energia, uma nova vontade de conhecer o mundo, inclusive de aventurar-se pela terra das fadas. Aliás, é bem interessante que o Lewis, falando sobre conto de fada, diz o seguinte: o país das fadas desperta no menino um anseio por algo que ele não sabe o que é. Comove e o perturba-o, enriquecendo toda a sua vida, com a vaga sensação de algo que está além do seu alcance. E longe de tornar insípido ou vazio o mundo exterior, acrescenta-lhe uma nova dimensão de profundidade. O menino não despreza as frases de verdade por ter lido sobre frases encantadas. A leitura torna todas as frases de verdade um pouco encantadas. Olha que coisa interessante. A primeira afirmação que o texto faz, e isso vai estar muito presente ao longo de todo o livro, é que o espaço do fantástico ajuda a ver o mundo com um novo olhar, a ver a realidade com um novo olhar. Então aqui já temos uma questão importante para pensarmos. A literatura fantástica não é escape do mundo, não é fuga do mundo, como se fosse desistência de viver e buscar refúgio no mundo da fantasia, da imaginação. Não é nada disso. Essa, na verdade, seria uma literatura e uma produção artística de baixa qualidade. É o que o Lewis fala. Na verdade, a grande literatura de fantasia, a literatura fantástica, ela nos conduz ao mundo. Ela nos leva até o lugar fantástico, mas nos traz de volta com um novo olhar. É o que acontece aqui com Anudos. Anudos, então, conhece a Terra das Fadas, passa por várias experiências, várias aventuras. É interessante perceber aqui outra questão. Esse encantamento da Terra das Fadas é algo que não pode ser descrito em palavras. Anudos diz que tentar apresentar em palavras o que ele estava vivenciando era a mesma coisa que, e aí está na tela para você ler, tentar reconstruir uma floresta a partir de galhos quebrados e folhas secas. Ele continua dizendo o seguinte: através das minhas lágrimas, a paisagem inteira brilhava em uma graciosidade tão encantadora que eu senti como se eu estivesse entrando na Terra das Fadas pela primeira vez, e uma mão amável estivesse esperando para esfriar minha cabeça e palavras amáveis para aquecer meu coração. E meu coração fraquejou com saudade em meu peito. Dormi como não havia dormido em meses. Não acordei até tarde pela manhã, quando, revigorado em meu corpo e mente, levantei como se da morte que varre as tristezas da vida e então morre na nova manhã. A experiência do mundo das fadas, o mundo fantástico, faz com que Anudos experimente uma verdadeira ressurreição, um novo tipo de existência. E isso vai marcá-lo ao longo de todo o livro. Anudos conversa, por exemplo, com uma mulher que vive na fronteira entre a Terra das Fadas e o nosso próprio mundo, e ela diz o seguinte para ele:
Eu ficaria doente, ela continuou, se não vivesse nas fronteiras da terra das fadas e de vez em quando comesse da comida deles. E eu vejo em seus olhos que você também não está completamente livre dessa necessidade. Ainda que por causa da sua educação, da sua atividade mental, você tenha sentido menos do que eu. Qual é a ideia aqui? Comer do mundo das fadas representa no livro uma proposta de reencantamento. Se Anodos estava prestes a mergulhar no mundo, entre aspas, adultizado, de trabalhos e trabalhos, inclusive de fazer coisas que não queria fazer, agora Anodos está diante de uma realidade que o permite enxergar a própria experiência na Terra, na nossa Terra mesmo, como novos olhos. Porque a ideia aqui é o seguinte, a adultice, né, essa palavra que o Rubem Alves cria, é alguma coisa cinzenta, uma coisa monótona, uma coisa que tira a nossa alegria de viver. Ser adulto, ser maduro, é o que Anodos experimenta. E ele faz isso a partir do encantamento do mundo causado pelo conto de fadas, pela Terra das Fadas. Aliás, Anodos vai chegar à conclusão de que as flores morrem porque as fadas vão embora, não que as fadas desaparecem porque as flores morrem. Percebe aqui o jogo de palavras? Quando há perda do encantamento no mundo, as flores morrem. Quando não há fadas, as flores morrem. Então não é o contrário, não é a morte da flor que afasta as fadas, mas sim as fadas sendo afastadas, afugentadas, é que faz com que a flor morra. A analogia aqui é muito clara. O mundo desencantado é um mundo cinzento, é um mundo morto. O mundo encantado, por sua vez, o mundo onde se percebe a experiência da vida, não apenas pelo olhar racionalista, lá do século XVI, aquela visão cartesiana da vida, e que depois vai ser ressaltada no positivismo do século XIX, ou seja, um olhar somente racionalista, como se a razão fosse o critério único de leitura de mundo, de realidade. Essa leitura, na verdade, é o que transforma o mundo num espaço sem graça, sem alegria, sem vigor. Mas quando a gente tem um olhar integrador para a vida, que usa também a razão, mas não só a razão, mas também envolve a afetividade, envolve o corpo, envolve as questões sensoriais, a gente tem agora uma dimensão muito mais encantada e, portanto, mais viva. Tem uma parte na história que Anodos ele encontra sua própria sombra, que está trancafiada num guarda-roupa. E ele, ao soltar a sua própria sombra, a sua sombra o persegue. E aí, o que acontece aqui é o inverso daquela relação do Peter Pan com a sua sombra, né? Onde você tem a sombra querendo fugir de Peter Pan. Aqui é o contrário. A sombra se aproxima de Anodos. E cada vez que a sombra se coloca entre Anodos e uma coisa daquela Terra das Fadas, o encantamento desaparece. Ou seja, a sombra ali representa essa visão mecanicista, essa visão desencarnada, digamos assim, de um olhar mais integrador, porque isso acaba com a fantasia. Então tem uma cena, por exemplo, que o Anodos está vendo uma criança com um brinquedo mágico, e aí a sombra passa entre ele e a criança, e quando ele vê a criança a partir da sombra, o que ele vê é uma criança normal com um pedaço de madeira na mão. Então, na lógica do livro, dar ouvidos a essa sombra é, na verdade, rejeitar uma dimensão mistagógica do mundo, uma dimensão misteriosa, uma dimensão da própria experiência da beleza. E ele encontra justificativas para isso. O Anodos vai pensar o seguinte: em uma terra como esta, com tantas ilusões em todos os lugares, preciso da ajuda dele, da sombra, para desencantar as coisas à minha volta. Ele acaba com todas as falsas aparências e me mostra as coisas em suas cores e formas verdadeiras. E eu não sou alguém que é enganado pelas vaidades das multidões comuns. Não verei beleza onde não há nenhuma. Ousarei ver as coisas como elas são. Esse ato de ver as coisas como são é uma questão presente também na literatura do Lewis. Se você lembra, se você já leu A Última Batalha, tem um momento lá das Crônicas de Nárnia que um grupo de anões está presente na terra de Aslan, mas eles não conseguem enxergar que estão na terra de Aslan. O Aslan faz um banquete para eles, um banquete repleto de alimentos de todo tipo, da melhor qualidade. Mas os anões pensam assim: não vamos nos enganar novamente, a gente vai fechar aqui nossos olhos e não vai ver isso. Vocês estão agora presos na sua própria autoilusão de achar que estão vendo a verdade, mas na verdade não estão. E aí eles se contentam apenas com o capim e com nabos velhos e abandonam aquele banquete que Aslan está oferecendo. A mesma lógica é aqui. O Anodos vai aprendendo ao longo da história que essa visão ensimesmada e apequenada das coisas é, na verdade, uma visão que gera contra ele mesmo um prejuízo. E essa sombra vai conduzi-lo a uma torre de orgulho, uma torre na qual ele fica aprisionado. Olhei em volta, ele diz, o cavaleiro e o cavalo haviam sumido, e atrás de mim estava a terrível sombra. Entrei, pois não pude evitar, e a sombra me seguiu. Tinha uma terrível convicção de que o cavaleiro e a sombra eram um só. A porta fechou-se atrás de mim. E depois de vários meses aprisionado nesse lugar, nessa torre do próprio orgulho, da própria percepção falseada pela sombra,
Harmodus é liberto graças a uma canção que ele escuta. Há uma mulher cantando, uma mulher daquela terra das fadas cantando, e o som da melodia faz com que Harmodus consiga se libertar daquela prisão. O que liberta, então, uma visão ensimesmada e apequenada é exatamente a arte. Exatamente essa capacidade que a arte tem de nos levar a novos mundos, novas percepções. E por isso mesmo ela deve ser tão valorizada por nós, e por isso mesmo ela também é tão atacada por certos grupos que não querem que esse tipo de percepção aconteça. Essa experiência toda deixa Harmodus um pouco mais modesto, mais humilde, digamos assim, mais pés no chão. Ele diz assim: eu disse, eu me perdi, se não fosse por minha sombra. Olhei em volta, a sombra não estava em nenhum lugar visível. Dentro em pouco descobri que não fui eu mesmo, apenas minha sombra que eu havia perdido. Aprendi que é melhor, 1000 vezes, para um homem orgulhoso cair e ser humilhado, do que manter a cabeça erguida em seu orgulho e falsa inocência. Aprendi que ele que será um herói, mal será um homem. Em nada meus ideais foram rebaixados, ou ofuscados, ou ficado menos preciosos. Eu apenas os vi muito claramente, para me deixar no momento de fora disso. O eu virá à vida mesmo durante a morte do eu, mas sempre há algo mais profundo e forte que ele, que emergirá finalmente dos abismos desconhecidos da alma. Na narrativa é a fantasia que ajuda a fazer essa integração entre a própria sombra, mas uma realidade maior, ou seja, a sombra não é mais agora aquela lente através da qual se enxerga a realidade. Ela apenas existe, ela se faz presente, mas ela é superada, digamos assim, com uma visão mais integradora. E assim, eu não vou aqui caminhar para o final, mas o final desse livro é uma obra-prima. Você precisa ler, de verdade. Fica aqui a recomendação, antes de tudo, você ler esse livro, porque você vai gostar bastante, tá? Fantastes, do George MacDonald, vale a pena. E para a gente terminar o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da própria literatura de fantasia, do próprio conto de fada, como eu falei no início, como algo importante para a nossa existência. Contos de fada é um tipo de literatura que não surge para as crianças. Aliás, os primeiros contos de fada não tinham nem finais felizes. Eles contam histórias humanas, e com isso conseguem traduzir em imagens fantásticas, em literatura, em poesia, em, enfim, cenas de aventura, de fantasia. Ele consegue descrever elementos do dia a dia, elementos que nos ajudam a perceber a nossa própria realidade. Contos de fada, portanto, não são coisas para criança. Contos de fada são coisas para nós, seres humanos. Sejamos adultos ou crianças. O Lewis, quando escreve As Crônicas de Nárnia, no primeiro livro, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, faz uma dedicatória a Lucy. Lucy é sua afilhada. Aliás, é um personagem do livro, né? Ele diz assim: minha querida Lucy, escrevi essa história para você, mas quando eu comecei, não me dera conta de que as meninas crescem mais depressa que os livros. Eis que você já é velha demais para contos de fada, e a época em que ela estiver impressa, encadernada, estará ainda mais velha. Mas algum dia terá idade suficiente para começar a ler contos de fada outra vez. Então poderá tirá-la do alto da estante, espanar o pó e me dizer o que pensa a respeito. Provavelmente estarei surdo demais para o escutar e velho demais para compreender uma só palavra que disser, mas serei ainda seu afetuoso padrinho. Quando nós nos tornamos adultos, a gente corre o risco de achar que essa literatura não é para nós. Mas quando a gente se torna mais adulto e talvez mais sábio, a gente percebe que essa literatura é fundamental. Então fica aqui uma recomendação para vocês. Conheçam contos de fada. Não apenas os contos de fada dos irmãos Grimm, por exemplo, ou de Andersen, mas leiam contos de fada de outros países, de outras culturas. Você encontra aqui na internet coletâneas muito boas de contos de fada russos, contos de fada italianos, contos de fada escandinavos, contos de fada orientais, né, chineses, japoneses. Faça isso. E claro, né, também dê atenção aos contos de fada nacionais, a literatura fantástica nacional. Fazendo aqui um elo aqui em relação a esse assunto, no próximo vídeo, eu espero, a gente vai trabalhar aqui, finalmente, a teologia no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um dos vencedores daquela votação que vocês fizeram aqui no canal, né, sobre os mundos fantásticos. Então, fiquei devendo para vocês um vídeo sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e sobre Alice no País das Maravilhas. Então, esses dois vídeos serão feitos nas próximas semanas, e aí depois eu passo para a segunda etapa com mais votações para que vocês escolham mundos fantásticos. E é isso, gente. Leiam, tá? Leiam muito, leiam literatura. E talvez um aviso aqui especialmente aos religiosos, aos cristãos, né, e sobretudo evangélicos. Não leiam apenas livros evangélicos, por favor. Leiam literatura, leiam poesia, leiam ficção científica, leiam contos de fada. Você será muito enriquecido com essa experiência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, compartilhar também o conteúdo. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até!